Aleluia, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé como estamos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 8, no versículo 26. Eu quero ser breve, mas eu preciso falar à igreja aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Atos capítulo 8, versículo 26. Se você já encontrou e pode dizer amém. Aleluia. Tem folha passando ainda, isso é bom. Atos 8, versículo 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui de novo. Estou feliz de poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. E hoje é culto com participação dos jovens. E eu tenho sempre orado a Deus e pedido a Deus uma palavra para os nossos cultos. Eu sempre oro e peço para Deus para que eu nunca suba aqui sem uma palavra para a igreja. E ontem eu estava na minha casa e Deus falou muito no meu coração sobre um assunto. Aliás, a semana inteira Deus vem falando comigo. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja missionária. Ninguém deu amém, mas tudo bem. Nós somos uma igreja missionária. E como igreja missionária e como missionário, às vezes e vez por outra, Deus mexe demais com o meu coração. Mexe demais com a minha estrutura cristã, vamos por assim. E durante essa semana eu ainda comentei com o Bruno, falei, eu não sei quem vai pregar, mas se for eu vou falar de missões. Porque eu não tenho outro assunto. Porque o meu assunto é Jesus. Porque eu não consigo falar de outra coisa. Eu acho que como missionário Deus colocou essa chama no meu coração. Eu li essa palavra porque essa palavra está inserida e faz parte dos avanços históricos do cristianismo na face da terra, que é o livro de Atos. Quinta-feira eu estava na rádio com o missionário Robson Oliveira. O missionário Robson, ele já está há 40 anos no campo missionário. Ele está completando mais de 20 anos na Índia. Eu conheci o Robson há alguns anos atrás através do pastor José Gabriel. E ele sempre tem bons testemunhos para nos dar. E ele disse que o treinamento dele foi para não ficar mais que 4 anos em nenhum lugar. E ele foi passando 4 anos, até que ele chegou na Índia. E lá na Índia ele já está só numa região há 17 anos. E ele disse assim, eu disse assim, Robson, por que você não saiu de lá ainda, no norte da Índia? Ele disse assim, pastor, sabe quando você tem um barco e vê uma pessoa afogando? E eu disse, sei. Ele disse, você faz o quê? Eu falei, você corre e salva. Ele disse, pois é, quando eu puxo uma, aparece outra, e mais outra, e mais outra, e mais um grupo. Mas o trabalho é fantástico, porque são milhares e milhares de aldeias, e talvez já centenas de aldeias que têm se ganhado para Jesus. São aldeias com 280, 300 pessoas. Ele disse assim, você acredita que em algumas aldeias nós alcançamos 90% de conversão? Aldeias, irmãos, não é aldeia como você pensa. São casas de barro, com água estacionada, com a água parada da chuva que eles bebem. E a igreja avança cavando poços artesianos, já são mais de 400 poços cavados.
E quando eu ouço essas coisas e às vezes a gente vê missões tão distantes, né? Eu vejo essas coisas e isso mexe demais comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, é o relato da igreja nos primeiros 30 anos do seu nascimento. O livro de Atos mostra que em Atos 1 eram quase 120. Em Atos capítulo 2, esse número subiu para quase 3.000 almas. Em Atos, no capítulo de número 4, o número já tinha se elevado para quase 5.000. Atos 2:47 diz que todos os dias se agregava à igreja, ou iam se agregando, se juntando à igreja, aqueles que haviam de ser salvos. Atos no capítulo 8 e no versículo 6 diz que multidões se convertiam e vinham até Jesus. A história paralela, porque eu disse que Atos são os primeiros 30 anos da igreja sobre a terra, mas a história diz que nos primeiros 50 anos, todo mundo antigo, conhecido da época, já havia sido evangelizado por aqueles quase 120. Eu estou olhando aqui hoje, tem quase isso. Olha aí para o seu lado, aqui tem quase isso hoje. Se contar as crianças passam. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós temos feito? Eu li Atos 8, versículo 26, porque é peculiar. O Senhor, a Bíblia diz que um anjo apresenta-se a Filipe. Filipe, ele não era ninguém na ordem do dia, Daniel. Filipe, ele era só um diácono, né? Porque às vezes nós olhamos as pessoas e dizemos, é só um diácono. Deixa eu contar uma história para você que eu ouvi essa semana. Diz que havia um trem, e esse trem, ele ia de um lugar plano para um lugar montanhoso, atravessava montanhas, e esse trem vendia passagens de primeira, segunda e terceira classe. As passagens de primeira classe eram $100, de segunda classe $60, e de terceira classe $40. E todos entravam no trem, mas não tinha separação para primeira classe, segunda classe e terceira classe. Todos sentavam de terceira classe perto de primeira, e a princípio quem olha diz assim, bom, não compensou. E o trem andou e talvez a pessoa que comprou de primeira classe disse assim, bem, talvez o cardápio seja diferente. Pode ser que eu vou comer melhor, mas veio a comida e nada de diferente. No outro dia, o trem viajando já a noite toda, no outro dia o trem chega na beira das montanhas, e então ouve-se um anúncio, atenção os passageiros de primeira classe, relaxem, estiquem as suas pernas, aproveitem os seus jornais, tomem aí o seu café, que nós chegamos na região montanhosa. Atenção passageiros de segunda classe, infelizmente o trem não tem propulsão suficiente para subir as montanhas. Então os passageiros de segunda classe vão descer e caminhar ao lado do trem até que ele atravesse essas montanhas. Aí você já imagina o de terceira classe. Atenção passageiros de terceira classe, se você quiser chegar no seu destino, junte-se ao trem e vamos empurrar, porque o trem precisa atravessar. O pior de tudo dessa história é ver que os passageiros de primeira classe olham para o lado de fora e ficam assim, se fosse eu lá, eu me posicionaria diferente, eu colocaria a perna diferente, pegaria diferente para empurrar diferente, porque nós iríamos mais rápido. Enquanto os de segunda classe estão caminhando do lado do trem vagarosamente, bem, pelo menos nós não temos que empurrar. E eu fiz uma analogia rápida com a igreja do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo num tempo de crentes de primeira classe. Crentes que sentam, relaxam-se nas suas cadeiras, pegam os seus jornais, comem as suas boas refeições, têm os seus bons carros, bons trabalhos, boas casas, e vivemos uma vida muito confortavelmente nessa jornada da vida. Os de segunda classe são aqueles crentes que estão bem, estão acomodados, oram de vez em quando, leem a Bíblia de vez em quando,
às vezes até se arriscam a fazer alguma coisa vez por outra. Mas nós temos os de terceira classe. Aquele um que você diz assim, olha e diz assim, ele é só um irmãozinho, ele é só uma irmãzinha. Se fosse eu o pastor, eu colocava outro ali para fazer. Se eu fosse o motorista, o maquinista, eu colocava aquele ali, ou eu faria diferente. Mas assim vai a igreja do Senhor Jesus. Uns vão deitados em cima do piano, outros vão tocando o piano e outros vão carregando o piano. E essa é a obra missionária. A gente fala tanto em missões, a gente veio para um país diferente, mas missões está no coração de Deus. No meu não, está no de Deus, porque no meu é um pouco mais difícil. Agora, a obra missionária nunca foi fácil. O anjo do Senhor aparece a Filipe, que era só um diácono, que era só um crente de terceira classe. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele não era presbítero ou sequer evangelista. Ele não era líder de um departamento, ele só era um diáconozinho que tinha tido que fugir para Samaria por causa da perseguição. Mas ele tinha algo especial no coração dele. Ele não tinha muita influência com o povo de Jerusalém, mas quando ele chegou na Samaria, lá em Samaria o Senhor Jesus tocou Filipe. Ele não conseguiu ficar de boca quieta, começou a evangelizar. E ali ele começou a curar, expulsar demônio, ao ponto de os apóstolos ficarem sabendo. E vão lá Pedro e João para ver o que é que estava acontecendo. Filipe agora então, ele está numa boa ali em Samaria, ganhando alma para Jesus. Está ali muita gente. O pastor Filipe, talvez agora, porque ele era só um diácono, mas agora ele tinha um rebanho. Talvez agora ele diga, está na hora de eu parar, está na hora de eu descansar, porque agora, olha aqui minha igreja, já passamos do 100, já temos um grupo bom, agora é só seguir em frente. Mas Filipe era crente. Filipe era crente, porque o anjo do Senhor não aparece para qualquer um. Porque a voz de Deus não é ouvida por qualquer um. Filipe vê o anjo e ele diz: Filipe, levanta-te. Fica de pé, Filipe. Em outras palavras, ele está dizendo para Filipe: tenha disposição. Eu falei do Daniel aquela hora, porque domingo passado eu disse assim: vem e traz mais um. Todo mundo ouviu. Quase ninguém obedeceu, mas todo mundo ouviu. Não é só pegar pelo pescoço e trazer, né? Você convida mais um. Mas a gente sai daqui, e perdoe a minha franqueza, eu sei que nós temos alguns visitantes, mas são crentes, glória a Deus. E você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus. A gente sai daqui e esquece de tudo isso aqui. A gente vai para os nossos afazeres. Hoje de manhã eu falava com alguém aqui, e a pessoa disse para mim: está tudo bem, eu está tudo bem, e conversando, e ele falando de algumas coisas da vida, e eu disse para ele: eu não vim aqui fazer uma vida melhor. Eu não vim aqui porque eu estava mal no Brasil. Eu não vim aqui porque eu não tinha onde morar lá, eu não tinha emprego lá. Não, senhores. Eu deixei a minha vida, eu deixei minha família, eu deixei tudo lá e vim com a minha esposa e 2 crianças para fazer a obra de Deus, porque eu creio no meu chamado. Eu creio que o Senhor Jesus me trouxe aqui para uma grande obra. Talvez você já faça parte dessa obra, mas e você? Filipe estava de pé. Deus não usa pessoas que não estejam dispostos. Muitos querem ser usados, mas são passageiros de primeira classe. São homens e mulheres que vêm para a igreja para receber. Recebem a palavra, pronto, deu ânimo essa semana, mais uma semana de trabalho. Afinal de contas, pastor, lá no trabalho eu ouço tanta besteira. É gente fumando maconha, é gente isso, é gente xingando. Mas você está fazendo o que lá? Como tem sido a sua vida? Aquele meu camarada que trabalha ali comigo, pastor, aquilo é uma tranqueira, não tem mais jeito, desculpe o palavreado. Não tem mais jeito. E você? Quem era você? Você se lembra quando Jesus te alcançou?
Eu me lembro quando Ele me alcançou. Eu me lembro quando Jesus me alcançou. Você consegue se lembrar? Ah, pastor, eu nasci num lar evangélico, glória a Deus. Mas um dia você teve ou vai ter que ter uma experiência com Ele. As coisas que pulsam no coração de Deus tem que ser as coisas que pulsam no seu. Almas pulsam no coração de Deus, e é por isso que você está aqui. Se você não tem o mesmo sentimento que ele teve, talvez você ainda precise aceitar Jesus de novo, ou talvez ainda precise aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque como que você vai herdar o céu e entrar no céu para morar eternamente com Ele, se o seu coração não está com Ele? Se o seu coração está aqui. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo, não trabalhar mais. Eu estou dizendo para você que você tem que estar disposto para fazer a obra de Deus, onde quer que você esteja. Ele estava disposto a fazer. Ele estava disposto a se desprender da sua rotina. Ah, Jesus, está bom demais aqui. Olha o tanto de gente que eu estou ganhando para ti aqui, ó. Olha aqui o tanto de gente sendo curada aqui, Jesus. Agora o Senhor vai me mandar levantar para quê? Já estou trabalhando. Muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a largar as nossas rotinas. Nós não estamos dispostos a mudar um pouquinho o trajeto. Nós ouvimos alguém, sabemos da vida de alguém, sabemos que não está bem, mas se eu for lá aí aquilo vai me encher. Eu sei que isso não passa na sua cabeça, é só na minha. Se eu for lá, essa pessoa vai começar a falar da vida dela, vai, nossa, aquele chororô, aquelas necessidades. A palavra de Deus diz em Provérbios para que você não desvie o seu ouvido do clamor do pobre. E pobre ali não é só quem precisa de dinheiro. Você tem a água da vida, você tem o maior tesouro. Você poderia estar abençoando a vida de alguém, falando de Jesus para alguém, dando a vida para alguém, mas isso está passando longe. Deixa eu continuar. A proposta ou a palavra de Deus para este homem foi: levanta-te e vai lá para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. Tirou ele do meio onde ele estava. O Senhor mandou Filipe até Gaza. Jerusalém, se ele fosse permanecer ali, era o lugar da segurança. Era a cidade boa. Eu acho que já tinha abafado um pouco a perseguição, porque os apóstolos estavam lá. Talvez era onde os cultos eram mais avivados, né? Mais gostosos. Aliás, era o pastor Pedro pregando. Quando Pedro não pregava, talvez o João pregava. E assim por diante. Talvez Jerusalém é o lugar onde estava a maior parte da igreja reunida. E é bom quando nós estamos com a igreja toda reunida. Nós gostamos. Mas Deus mandou Filipe para Gaza. Eu disse aqui que Deus interrompe as nossas rotinas. Que Deus nos tira às vezes do nosso mundinho para nos levar para outros lugares. Ontem Deus falou muito comigo. A gente acredita em algumas mentiras do diabo e nem percebe. Eu sei que nós somos crentes e dependemos da ação de Deus na nossa vida, em tudo. E eu sei que se nós fizermos um apelo aqui no final do culto para as pessoas que querem cura, para as pessoas que querem uma bênção, algumas pessoas virão. Eu tenho tido uma dor no meu coração.
Porque a proposta de Deus dentro da sua palavra nunca foi de conforto. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou para Abraão: você vai sair da sua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Não tinha destino. Deus não deu nenhuma garantia para Abraão, no sentido de que, não, você vai chegar lá, vai ter alguém te esperando, assim, um apartamentozinho alugado lá para você. Deus não deu essa garantia. Confiar em Deus, irmãos, é uma das coisas mais difíceis, porém mais sublimes que existem. O grande problema nosso hoje é que nós queremos garantias de Deus. Quando o Senhor mandou Filipe descer para Gaza, Filipe não sabia o que ia acontecer. Nós estamos vivendo um tempo que, se não houver garantias, nós não queremos fazer. Já ouvi o disparate de alguém perguntar para mim quanto que eu vou ganhar com isso, ou o que eu vou ganhar com isso. Pessoas que pensam que fazer a obra de Deus é lucro. Andar com Deus é lucro. Viver para Deus é lucro. Morrer com Jesus é lucro. Mas essa renúncia do id, essa renúncia de deixar para trás, e você já fez, muitos já deixaram, e talvez você deixou por uma razão que você pensava que era sua, mas Deus tinha outra coisa em mente para você. E domingo após domingo nós falamos aqui sobre o chamado de Deus. Mas a maior dor no meu coração é saber que nós estamos vivendo num tempo de crentes de primeira classe que não querem mais se envolver com evangelismo. Falei aqui domingo passado que nós não estamos terceirizando missões. Nós somos os missionários. Dói no meu coração quando eu ouço mães dizendo assim: meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho vai... Tudo menos qualquer coisa voltada para a obra de Deus. Ouvi de uma mãe que foi levar uma filha numa escola de missões. E enquanto ela deixava a filha, ela caiu em lágrimas e choro compulsivo. E a diretora daquele instituto foi e falou com ela: tudo bem? E ela disse: agora minha filha vai ficar aqui esse ano aqui aprendendo, e depois não sei para onde vai, isso, aquilo. E a diretora do seminário pegou aquela mãe, deu uma chacoalhada e disse assim: minha irmã, que chore a filha ou a mãe da prostituta, que chore a mãe da drogada, da viciada, que chore a mãe de alguém que está perdido, mas não a mãe de alguém que será embaixatriz do reino. O maior inimigo para missões está dentro da igreja. Porque quando um filho ou uma filha chega num pai ou numa mãe e diz assim: pai, eu quero ser pastor. Filho, o que é isso? Que loucura que você está fazendo, meu filho. Pastor é sofrimento, pastor vai passar dificuldade. Que é isso, filho? Ao invés de você levantar as mãos para os céus e dizer: o meu filho tem um desejo nobre no coração, o meu filho vai ser usado por Deus. Irmãos, vida cristã nunca foi vida de mordomia, vida de estar aqui dentro do seu conforto. Vida cristã deve e sempre foi uma vida de renúncia, uma vida que entrega e está entregue totalmente nas mãos do seu Deus para ser usado. Renúncia. Jesus disse isso: se qualquer um não tiver disposto a largar tudo, até a família, por amor ao meu nome, e eu não estou falando aqui para divorciar, nada disso. Eu estou dizendo que existe
Jesus estava dizendo que existe algo nobre. Nobre. Foi citado aqui essa manhã quando vieram para Jesus e disseram assim: Jesus, está aí aí fora aí a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs. Ele disse assim: meus irmãos e minhas irmãs? Minha mãe? Quem são? Meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Às vezes nós nos apegamos tanto a tantas coisas, mas Filipe obedeceu. Filipe, ele levantou-se e foi. Meus irmãos, a pior coisa que tem é o crente ser chamado e não obedecer. Deus está em busca de pessoas obedientes. A maior beleza da fé cristã e o ato mais nobre da fé cristã é a obediência. Jesus disse: ser fiel até a morte, até se for preciso morrer. Eu falei aqui domingo passado que o momento que a gente mais mente é quando a gente está cantando, né? E não é brincadeira. Ainda que para te servir, Senhor, eu tenho que chorar. Mas crente não gosta de chorar. Ou gosta muito, né? Quantas vezes nós temos só feito aquilo que dá e meramente, para não dizer porcamente. Deus, ele busca obediência. Deus não busca sacrifício de tolo. Deus quer um crente, uma crente obediente. E quando se trata de missões, você tem que estar pronto a obedecer. Eu estou resumindo aqui, irmãos, porque nós temos pouquíssimos minutos. Você precisa aprender a obedecer. O eunuco que Filipe encontrou, você conhece a história, ele tinha sede e fome da palavra. Nós olhamos as pessoas na rua e nós achamos que essas pessoas não estão interessadas. Na verdade, elas estão com fome, elas estão com sede, elas precisam tanto quanto eu e você. Mas o que é que nós temos feito? Filipe obedeceu. Agora, irmãos, vou repetir quantas vezes forem necessárias aqui, todos os cultos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O eunuco era estudado, ele conhecia muito bem a palavra, mas ele não entendia muito bem a palavra. Conhecer a palavra é uma coisa, entender a palavra é outra. E me perdoem os irmãos pela sinceridade, mas eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que os crentes não entendem a palavra. Nem conhecem e nem entendem. Se nós conhecêssemos a palavra, e se nós entendêssemos a palavra, não cabia de gente nessa igreja não. E eu não estou falando porque eu quero, de hoje para amanhã, não. Eu só estou colocando uma brasinha no seu coração. Fall River ia ficar pequeno. Porque se quase 120 viraram o mundo de cabeça para baixo, Fall River não ia dar para a gente. Só que nós estamos, ou acreditamos que estamos cheios do Espírito Santo, mas as nossas atitudes não são as atitudes de um crente cheio do Espírito Santo. Ele conhecia, mas não entendia. Agora Filipe, ele era cheio do Espírito Santo, então a própria palavra estava dentro dele. Não é uma questão de conhecimento aqui, é uma questão de entender e conhecer aqui, ter ele habitando em você.
O Senhor Jesus disse que Ele nos faria lembrar de todas as coisas. E aquela que a gente não soubesse, Ele ensinava. Mas Ele vai fazer lembrar do quê? Se você não se debruça sobre a palavra de Deus. Filipe, ele era cheio. E portanto, ele tinha ousadia para falar da palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho há muito tempo atrás. E eu me lembrei ontem. Irmão João, caipira, mudou para a cidade. O irmão João falava, nós fomos, nós voltemos, nós chegamos, comemos, dormimos, assim. Era aqueles crente bom. O irmão João, ele tinha um desejo por almas no coração dele. E ele chegou numa igreja grande, talvez como essa. E era uma igreja que estava em plena expansão na cidade. E o pastor tinha colocado uma equipe de 14 pessoas na porta. Cada pessoa não crente que entrava, uma pessoa daquela equipe acompanhava e sentava junto. Durante a palavra, se a pessoa tivesse uma dúvida, alguma coisa, a pessoa esclarecia. E na hora do apelo, essas pessoas ajudavam. E muita gente estava se convertendo. E o irmão João chegou no pastor e falou assim: ah, pastor, eu queria ser um desses conselheiros também. E o pastor falou assim: irmão João, o senhor sabe que a equipe está completa, tal. Ah, pastor, mas é um desejo no meu coração tão grande de... E o pastor ficou sem jeito e falou assim: tá bom, irmão João, o senhor fica lá junto com os 14, depois que todos eles atenderem, aí o senhor pode pegar. Só que o pastor sabia que não vinha mais de 14, já tinha gente para mais. Todo culto vinha 8 visitantes, 10 no máximo. E o irmão João foi ficando ali. No próximo culto, entrou 1, entrou 2, entrou 10, entrou 13, entrou 14, todo mundo sentou. E o irmão João ficou para dar o bote. O primeiro que entrar eu pego. E o pastor aqui assim, orando: Senhor Jesus, não manda mais ninguém, pelo amor de Deus. Aí, Jonas, né? Orando, oração contrária. E quando o pastor desapercebeu, entra na igreja o médico mais famoso da cidade. O pastor não conseguiu nem piscar, o irmão João já estava no pescoço do médico. E o irmão João pega o médico, leva, senta com ele. E o irmão João falou com o médico o culto inteiro, nem a palavra o médico ouviu. E o pastor: Jesus, tem misericórdia, que é hoje, que esse cara nunca mais pisa aqui e tal. Na hora do apelo, o médico vem para frente aceitando Jesus. Tá bom? Foi embora. Próximo domingo, o médico entra com 8 outros médicos na igreja. O pastor foi até o médico e falou assim: doutor, gostou do sermão? Ele falou assim: não, nem ouviu o sermão. E por que o senhor voltou? Porque eu trouxe esses médicos para ouvir a palavra do irmão João. O que o irmão João falou para o senhor? Ele falou que diploma não salva ninguém. Ele falou que conhecimento não salva ninguém, mas que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário. Você não precisa ser doutor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não queira ser como ninguém, queira ser cheio do Espírito Santo. Porque alguém cheio do Espírito Santo faz a diferença no reino de Deus e para a obra de Deus. Que o Senhor nos mande muitos irmãos Joãos aqui. Que você seja alguém cheio de poder para falar da palavra. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Filipe conhecia a palavra. Filipe sabia o que estava falando. Irmãos, você conhece. Você tem ouvido dia após dia a palavra de Deus. Está aí. Está faltando em você a ousadia. Filipe acompanhou aquela carruagem. Ele não foi um cara orgulhoso. Quando ele pergunta para o etíope: você sabe o que você está lendo? E ele disse assim: não, eu não estou entendendo. Ele poderia ter se enchido e falado assim: não, eu sei o que você está lendo aí, e deixa eu te explicar. Não, ele foi humilde. Ele disse: você sabe? Não sei. Você sabe? Sei. Então sobe aqui e me explica. Explico.
Já chega desse cristianismo de peito inchado. Nós precisamos servir a Deus. Nós não fomos chamados para ser servidos, nós fomos chamados para ser crentes de terceira classe mesmo. Mas esse trem, ele não vai chegar só em uma estação depois da montanha. Esse trem nos leva para a vida eterna, e lá nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Você pensa nisso? Você pensa nisso? Ontem eu levantei, eu acho que era umas 5:30 da manhã que eu acordei. E eu acordei cantando um hino. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Eu não sei se você tem saudade do céu, mas eu tenho. Tem tanta gente morrendo agora e perecendo. O Senhor Jesus conta com você. Ele poderia ter destinado anjos poderosos para fazer isso, não, mas Ele gosta de gente imperfeita como eu e você, para mostrar que a perfeição não está no vaso de barro, é no tesouro que está dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Você só precisa pedir para cada dia Ele te encher mais. E um dia nós estaremos todos, você e muitos outros, que você vai ganhar para Jesus, na presença de Jesus, na presença dEle, glorificando, exaltando o nome dEle, que é digno de receber adoração. Tem saudade do céu? Fique de pé, por favor. Você pode ser mais um João. Você pode ser mais uma. O meu maior desejo aqui nessa igreja um dia é fazer um convite missionário e ver jovens, homens, mulheres vindo aqui à frente dizendo: Senhor, usa-me em tuas mãos. Usa-me em tuas mãos, eu quero ser usado por ti. Eu não quero só ser um protagonista aqui de trás do palco, alguém que fica, ou um desses que andam de preto no teatro para colocar alguma coisinha aqui e ali, não. Eu quero ser alguém que seja linha de frente. Linha de frente. Usa-me. Usa-me em tuas mãos. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos dignos, ó Deus, mas o Senhor nos justificou. E a tua palavra já foi lida hoje aqui. Nada e nem ninguém, e nenhuma potestade, nenhuma criatura, nenhum pecado, nem a morte, nem a vida pode nos separar do teu amor, ó Deus, que está em Cristo Jesus. Senhor, enche a tua igreja com teu Espírito, que nós possamos ser usados em tuas mãos, usados para a tua glória, usados, ó Deus, na tua obra, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, salva vidas. Senhor, eu apresento diante de ti todas as famílias missionárias dessa terra, Senhor. Homens e mulheres que se desprenderam para fazer a tua obra. Visita agora, Senhor, nas suas necessidades. Aqueles que estão sendo perseguidos, aquele agora, Deus, que talvez esteja
ser atacado, pronto para ser morto. Meu Deus, envia o teu anjo e protege em nome de Jesus. Oh Senhor, nós cremos, ó Deus, na tua obra. Nós cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa-nos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra e enche-me até quem me se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta. Uau, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor. Assente-se um pouquinho, as nossas crianças vão fazer.